Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vou fazer aqui uma reação em corte aí do Flamengo, que vai falar um pouquinho aí sobre esse jogo contra o Bayern de Munique, né, onde o Flamengo vai com força máxima, vai ter uma prévia da escalação aqui para esse jogo, com todo o time disponível para Felipe Luiz aí montar da forma que ele quiser. E os comentaristas dão a sua opinião sobre esse jogo, né, e palpites aí. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Flamengo e Bayern de Munique no domingão, e esse é o jogo que a gente analisa agora. E ontem também conversava com o pessoal da equipe F sobre isso. Eu estou vendo um discurso no Flamengo que é não mudar o jeito de jogar. O Danilo falou isso depois do jogo, o Bruno Henrique ontem também falou isso em coletiva. Está sendo isso, não, o Flamengo tem que ser o Flamengo. É isso mesmo? Ou o Flamengo contra o Bayern tem que repensar um pouquinho? Eu acho que é normal o Flamengo tentar ser o Flamengo. A minha dúvida é se o Flamengo conseguirá ser o Flamengo. Eu acho, e o próprio Felipe Luiz falou mais ou menos isso. Pelo menos na primeira entrevista que eu vi dele falando sobre esse confronto. Ele falou, a gente vai tentar manter as nossas características, a gente vai tentar jogar do jeito que a gente sempre joga, mas tem um adversário ali. E nesse caso o adversário é mais poderoso que o Flamengo. Se a gente for fazer o cara a cara, que o Calçade tanto gosta, o Bayern vai ganhar com uma bela vantagem. Na comparação, jogador por jogador. Temos um cara a cara, a gente vai pôr daqui a pouquinho o Calçade. A gente vai pôr o Calçade. Mentira, Calçade, calma, Calçade, calma. As minhas respostas eu passo pro Bino. Mas então assim, eu acho que a questão é essa. Eu acho que o Bayern é um time melhor, com mais técnico, mais caro, com melhores jogadores. É um dos melhores. Aí a gente está falando da elite da Europa. Mas o Flamengo é muito forte também. O Flamengo tem condições, tem potencial mais do que qualquer outro. E aí eu estou falando tecnicamente, com mais do que qualquer outro time brasileiro, ele tem condições de fazer mal ao Flamengo. Não acho que... ao Bayern. Não acho que quer dizer igualar o jogo, pressionar o tempo todo, marcar alto, não deixar o Bayern jogar como o Flamengo já fez com tantos times. Eu acho, por exemplo, né, nessa discussão que a gente está vendo tanto de o Bayern e o Chelsea são parecidos. Não tem nada a ver o Bayern e o Chelsea. Um é campeão da Conference League, o outro foi eliminado da Champions League pela Inter em dois jogos absolutamente parelhos, que poderia ter dado tanto... E é uma máquina de fazer gols. É uma máquina de fazer gols, é campeão alemão. Então, assim, são níveis muito distintos. Não quer dizer que o Flamengo não possa ganhar, mas é muito, muito mais difícil do que ganhar do Chelsea. Eu acho que o Flamengo até pode ser Flamengo, não tem que abrir mão da característica muito, a questão é como fazer isso. Porque... eu acho que tem opções que o Felipe Luiz, não sei se vai usar, até acho que não, mas assim, eu pensando no jeito que o Bayern joga, um jogo muito forte pelos lados, principalmente do lado direito, eu, por exemplo, cogitaria, e aí obviamente só treinando para dizer se sim ou se não, então é cogitando apenas, não estou afirmando, de entrar com o Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Eu usaria o Alex do lado esquerdo e o Varela do lado direito. Mas você está usando, você está pondo os três zagueiros, é isso ou não? Pondo os três zagueiros, é o que eu faria, mas eu teria que ver no treino. E aí, jogaria com os volantes, e a minha dúvida, eu jogaria num 5-3-2 ou num 5-4-1. O 5-4-1 é com o Luiz Araújo, que chega com muita velocidade, o 1 sempre um jogador de velocidade, não o Pedro, jogaria com o Gonzalo ou com o Bruno. E nesse 5-4-1 não joga o Arrascaeta, que obviamente deixaria a torcida do Flamengo maluca. Ou no 5-3-2 com o Arrascaeta, ser o Luiz Araújo, que talvez não seria uma coisa muito inteligente, porque o Luiz recompõe melhor que o Arrascaeta e está numa fase excelente, e o Bayern joga com as linhas muito altas. Por que dos três zagueiros? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, e com o Léo Ortiz você qualifica a saída de bola, e você tem mais um jogador para vigiar o Kane, que é letal. Então você tem dois motivos para você usar o terceiro zagueiro. Por que os velocistas? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, você qualificando o passe com o Léo Ortiz, ainda tem o passe do Jorginho, ainda tem o passe do Gerson, ainda tem o passe do Eric, ainda tem o passe e uma escapada pelo lado, ou do próprio Alex, você aciona os jogadores de velocidade para fazer a correria contra a linha do Bayern, que deixa sempre os seus jogadores o mais recuado na linha do meio campo. Ou seja, você tem ali literalmente 38 metros entre a linha do meio campo e a linha da grande área para você meter a velocidade para correr. Então, olhando o jeito que o Bayern joga, e nisso tentaria até posse de bola, porque você tem um meio campo muito robusto, com jogadores com muita qualidade. Então, faz todo sentido, na teoria. Na prática?
Só treinando e jogando para saber. Aí, se fosse fácil, era eu técnico, não o Felipe Luiz. Cornetado aqui no meu ponto. Jamais faria isso, até porque Eu fui cornetado? ele nunca fez e não vai fazer contra o Bayern de Munique uma mudança tão drástica. Seria louco. Mas tem lógica, concorda? O jeito de jogar? Lógica, mas assim, me dá 2 meses para ele, aí ele cria essa lógica. Eu digo, de um jogo para o outro, algo que ele nunca fez até agora, no domínio tático do Flamengo, acho que seria um risco para ele e para a equipe, porque, cara, é uma mudança muito drástica. O que eu acredito talvez possa acontecer é ele não ir de Arrascaeta. Pelo seguinte, né? Arrascaeta tem que jogar. Então, Arrascaeta jogou 73 minutos contra o Esperance, 56 contra o Chelsea. É a partir da saída dele que o time vira o jogo. Ele entrou o Bruno Henrique aos 11 do segundo tempo, que é aos 56 minutos, e aos 62, aos 17 virou o jogo. O Flamengo fez o primeiro gol. Isso. E aos 65, aos 20, ele virou. Então, ele virou sem Arrascaeta. E depois vieram as alterações para a manutenção do placar, até que o Wallace acabou fazendo o terceiro. Mas eu digo, aquele formato pode ser um formato aí com Gerson ataque. Gerson, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, talvez o quarteto, pode ser. Quando ele precisa, ele coloca 2 na área e ele, quando vai fazer a transição, pode ter uma condução de bola do Bruno Henrique, que o Bruno é esse jogador da distância, do espaço. Mas aí o Luiz recompõe e faz um quinto jogador no meio campo para... Não, o Luiz, todo mundo tem que ir. O Gerson naturalmente o jogador de meio de campo. Pra ninguém. Você tem Jorginho, Pulgar, Jorginho e Gerson. Jorginho e Gerson tem passe, tem criação. Né? Pulgar fica à frente da defesa. Lateral direita, tenho dúvidas. Talvez fosse um jogo contra o Chelsea. Ele começou com os 2 laterais mais ofensivos, mas terminou com o Varela. Então, talvez Varela, porque a beirada é terrível, né? Você tem os lados você tem o Olise, você tem o... Você vai ter que trocar esses caras durante o jogo. Acho que essa também é a certeza do Flamengo, de que vários jogadores dessas dúvidas, eles serão usados, entendeu? Para mim, todos esses nomes que a gente falou vão jogar. De algum momento eles vão jogar. Exatamente, porque também vai ser um jogo de uma intensidade absurda, como esses 2 times em geral fazem, num calor absurdo. Voltou o soluço, desculpa, Você gente. Que é água? Eu não quero, tem mas problema nenhum, não. Num calor absurdo. Ansioso com o Mundial. E acho que esse calor absurdo vai ser... ele pode ser benéfico para o Flamengo, porque aí nós estamos falando de um time carioca contra um time alemão. Sim. Então, acho que esse é um aspecto positivo aí para o Flamengo de repente, poder tirar uma vantagem dessa questão do calor, que a gente já sabe que vai estar muito, muito forte. E sobre a escalação, acho que assim, o que não deveria ter muita dúvida para mim é o centroavante. Não o Pedro, e o Bruno Henrique. É indiscutível. O Pedro não é uma possibilidade. A ausência do Pedro talvez seja o Henrique ou Plata, né? Seria a maior surpresa nesse momento, porque o Pedro não voltou a jogar como o Pedro jogava. E uma das vantagens do Flamengo, se você entra só com um dos, ou Plata ou Bruno Henrique, e ainda tem o Pedro no banco, e supondo que não tem Arrascaeta, você tem as condições de mudança de jogo enormes, tanto táticas quanto de questões técnicas, quando o Bayern estiver mais cansado. Sim. E o treinador precisa pensar em todas essas alternativas quando vai enfrentar uma equipe tão forte num jogo tão grande. E não há possibilidade, que não é possibilidade, isso é real, né? Do Flamengo, o Flamengo se deixar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique gosta e joga e tem a bola. Flamengo também. Você pegar a Liga Brasileira, Libertadores e Champions, sempre os dois têm uma posse grande, acima de 60%. E aí, tá bom, o Bayern de Munique vai querer ter. E provavelmente vai ter a bola. Vai ser um duelo nesse sentido. Sim, aquela proposta, naturalmente, já entrega a bola para o Bayern. De mudar radicalmente o formato do Flamengo. Eu entendo que entrega, até pelo desenvolvimento dela, que não é um formato que a equipe está acostumada. Para recuperar ou tirar o conforto da saída, eu preciso ter jogadores que tenham disposição física para morder naquele sol lá na frente. Aí você pode contar mais com o Gonçalo Plata, aí vai ter que esforçar Gerson, Luiz Araújo está correndo, o Bruno Henrique. Quer dizer, isso, se o Flamengo baixar e vai baixar. Porque é o seguinte, você baixa quando você quer e às vezes você baixa, na maioria das vezes, quando você não deseja. O adversário te empurra, tanto por parte do Flamengo quanto por parte do Bayern. Então acho que vai ser um duelo muito rico nesse sentido. Quando fala em não mudar o estilo,
não é não mudar os jogadores, é não mudar o estilo, sim. Você reformar muito as ideias a ponto de descaracterizar a equipe. Ela precisa ter a mesma característica, mas talvez afinando uma execução, tendo um lateral, tendo Varela e não Wesley, ou Wesley ou Varela, depende do que ele está pensando. O Wesley não marca tão bem, mas se eu tiver no momento de contra-ataque ele recupera, ele é um foguete. Ele pode optar por isso. Não, era o Wesley no time para puxar o contra-ataque. Eu iria de Varela nesse jogo, mas sou eu, não sou treinador do Flamengo, é um gosto pessoal que não tem nada a ver. Embora o Wesley, se fosse contratar um lateral, contrataria o Wesley. Claro, lógico. Aí é outra história. Vamos para o intervalo, como é que tá o Soluço aí? Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, mas vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Flamengo para esse jogo aí, que provavelmente Felipe Luiz vai colocar, né? Essa escalação aí, galera, né? Vamos ver se vocês concordam com essa escalação aí, que tá saindo aí, né? Uma possível, né? Que foi quando o Flamengo venceu aí contra o Chelsea. A escalação assim: Rossi no gol, não tem como o Rossi sair, né? Rossi é o goleiro principal. Zagueiro, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Tem Danilo também, que é mais rápido, né? Que Léo Ortiz. Porém, Léo Ortiz tem mais passe com qualidade do que Danilo, né? Aí talvez o que eu faria? Tiraria ali Léo Pereira e botava Léo Ortiz e Danilo, né? São jogadores que têm qualidade no passe, onde o Bahia vai pressionar. Então, se o Flamengo conseguir ter essa fuga aí, né, da pressão alta, aí o espaço abre, né? Porque o time do Bahia fica muito adiantado. Aí corre nas pontas, né? Luiz Araújo e Bruno Henrique. Na laterais, Varela e Alexandre. Eu só trocaria ali Varela por Wesley, né? Porque o Flamengo precisa de velocidade, né? E deixaria Alexandre para ter a segurança na lateral ali na defesa, né? Não tomar a bola por trás como a Rito Luca tomou, né? Então botaria Wesley e Alexandre, né? O Wesley correndo por trás ali vai fazer os jogadores cansar ali e aí vai ter essa fuga. Pulgar e Jorginho. Pulgar e Jorginho, eu acredito que todos são unânimes, né? Pulgar por estar sempre ali chegando ali também com os jogadores pressionando, ele vai parar a jogada, né? E também ele tem uma boa saída de bola. Jorginho é fundamental, né? Ele chegou no Flamengo aí, parece que já está há muitos anos, e eu acredito que ele vai iniciar ali, com certeza, como o principal ali, jogador, como um 5 ali junto com o Pulgar, né? E lá na frente, eu acredito que Arrascaeta vai ser titular, não tem como, mesmo ele não tendo um físico, né, como outros, ele tem muita qualidade, ele consegue encontrar um passe, né? Então Arrascaeta vai estar ali. Agora Gerson na ponta, né? Ponta direita, né? Bruno Henrique lá na frente e Luiz Araújo na ponta esquerda, né? Então eu acredito que vai ser esse time aí, ou talvez Plata no lugar ali, né, de Luiz Araújo, né? Eu poderia pensar em fazer assim. E se caso, né, for tirar Arrascaeta, aí recua Gerson para o lugar de Arrascaeta, coloca Luiz Araújo na ponta de Gerson, onde ele joga bem, e Plata do outro lado. Aí ficaria perfeito. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre isso aí? Como é a sua opinião? Se você concorda, e também mande sua escalação aí nos comentários. Agora valeu e até o próximo vídeo.